Graça e paz, irmãos em Cristo Jesus, aqui é o presbítero André quem fala. E estou gravando esse vídeo para falar sobre mais uma peste que está surgindo por aí. Alguns rumores na internet falando sobre as vespas assassinas. É isso mesmo, vespas assassinas, que apareceu aí em alguns lugares já. O tempo vai passando e vai aparecendo cada coisa nesse mundo que a gente não dá nem para acreditar no que está acontecendo. Será que estamos perto do final? Será que estamos perto do fim? Será que a vinda de Jesus ela já está próxima? Eu vou mostrar aqui para você alguns fatos sobre esta vespa assassina que já tem tomado conta alguns noticiários na internet. Se você for olhar nos sites principais de notícias, você vai encontrar artigos sobre essa vespa assassina. E eu trouxe aqui para você alguma coisa sobre essa peste que está surgindo no mundo. Então, os cientistas, eles alertam que as vespas assassinas foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos. Segundo os estudos, insetos liberam toxinas tão potentes que pode causar a morte de uma pessoa que tiver levado várias picadas. Elas podem medir mais de 5 centímetros e são tão letais que elas receberam o apelido de vespas assassinas, nativas da Ásia e chamadas de vespas gigantes asiáticas, as vespas mandarínia. Elas foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos em dezembro do ano passado e a sua presença vem provocando alarme entre os apicultores e entomologistas americanos. Elas são capazes de dizimar uma colmeia de abelhas em poucas horas. Essas vespas são as maiores do mundo e liberam uma toxina tão potente que pode causar a morte de uma pessoa que tiver levado várias picadas, mesmo se essa pessoa ela não for alérgica. No Japão, entre 30 e 50 pessoas morreram por ano, vítimas de múltiplas picadas da vespa gigante asiática, disse a BBC News Brasil a bióloga Jenny Sena, no Departamento de Agricultura do estado de Washington. A sua picada ela é descrita como extremamente dolorosa e o ferrão é tão longo que pode penetrar até mesmo o traje de proteção usado pelos apicultores. Mas, segundo Sena, elas só atacam os humanos caso sejam provocadas ou se sintam ameaçadas. Para a população de abelhas, a sua presença pode ser devastadora, com um impacto não apenas na produção de mel, mas também nas diversas culturas que dependem da polinização, como maçã, cereja, framboesa, o mirtilho e amêndoas. Diante da ameaça, as autoridades, os pesquisadores e os apicultores da região lançaram um esforço para tentar localizar e erradicar os ninhos dessas espécies invasoras antes que elas possam se estabelecer no país e arrasar a população de abelhas, já em declínio por causa de seus fatores como doenças, uso de pesticidas e perda de habitat. Mas os cientistas eles estão alertando os residentes para que não tentem matar essas vespas por conta própria e nem tente remover os ninhos, e que caso encontre esses tipos de inseto, entre em contato com as autoridades. Se encontrá-la, corra e nos chame. É realmente importante para nós sabermos de todas as vezes que forem observadas, se quisermos ter esperança de erradiação, disse o entomologista Chris Loney, também da WSDA. Os cientistas não sabem ao certo como as vespas gigantes
asiáticas chegaram aos Estados Unidos. Segundo Senna, o inseto foi inicialmente detectado na província canadense de British Columbia, que faz fronteira com o estado de Washington, em agosto do ano passado. Meus irmãos, será que isso é mais uma peste, mais uma praga no nosso mundo por conta do fim dos tempos? Veja o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá o quê? E haverá fome. E haverá o quê? E haverá pestes. Isso aí que está vindo para o nosso mundo são pestes. É o fim dos tempos. A minha opinião é essa, que é o fim dos tempos. Mas é claro que ainda não é o fim, nós estamos no princípio das dores, porque se você continuar o versículo, no versículo de número 8 de Mateus capítulo 24, você vai encontrar assim, ó, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então você vem, se você for recordar um pouquinho lá no livro de Êxodo, no tempo lá do Egito, que o povo estava sendo escravizado, você vai ver que Deus mandou várias pragas, várias pestes. E uma delas era a praga das moscas. Eu vou puxar aqui para você o versículo, onde está escrito assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe assim, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei um enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, sobre o teu povo, e sobre tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão de enxames de mosca. Então a gente pode ver que isso são pragas, isso são pestes. Você pode ver aí a loucura que está sendo essa pandemia do coronavírus, e tudo isso é o princípio do fim. Ainda não é o fim, estamos chegando no fim. Nós precisamos ficar atentos, porque Jesus está voltando. Vamos continuar aqui vendo o que essas vespas elas são capazes. Então é possível que essas vespas elas tenham chegado em um navio de carga, afirma Senna. A bióloga diz que também não está descartada a possibilidade de que tenham sido trazidas deliberadamente para serem usadas como componente em algum tipo de mistura caseira para o aumento de performance. A presença da invasora no país começou a ser notada quando diferentes apicultores do estado de Washington relataram terem encontrado milhares de suas abelhas decapitadas. Segundo Senna, o relato inicial no ano passado levou à descoberta de 2 invasoras. Ainda não se sabe quantas há no estado no momento. As vespas gigantes asiáticas chegam a ser 3 vezes maiores do que as abelhas. Elas invadem e ocupam as colmeias, matando as abelhas adultas e devorando as larvas e polpas. Com menos de 30 vespas gigantes podem dizimar uma colmeia inteira em questão de horas. Você tem ideia do que acontece na cadeia quando as abelhas começam a ser extintas? Pode acontecer um caos muito tremendo. Essa é mais uma praga que veio para devastar. Tomara que isso não se propague, tomara que isso não vá à frente, tomara que essas pragas sejam somente alguns rumores que estão saindo na internet e que isso acabe, porque essas pragas, elas vêm para devastar e vêm para devastar com muita força. Segundo os cientistas, o ciclo de vida da invasora começa em abril, quando as rainhas emergem da hibernação e passam a procurar local para construir os seus ninhos e formar suas colônias. O período de julho a outubro, fim do verão e início do outono no hemisfério norte, é considerado o melhor para capturá-las.
Na esperança de conseguir erradicar as vespas asiáticas antes que se espalhem pelo país, o WSDA está pedindo que apicultores e moradores comuniquem imediatamente qualquer encontro com esses insetos. O objetivo é identificar as vespas e localizar e destruir os ninhos enquanto a população ainda é pequena, antes que elas se reproduzam de tal maneira que torne impossível a irradiação. Vários apicultores, cientistas e voluntários participam do esforço espalhando armadilhas caseiras pela região, já que as armadilhas vendidas em lojas comerciais não puderam ser usadas porque tem um buraco pequeno demais para as vespas gigantes. O WSDA pede que os residentes enviem imagens caso consigam tirar uma foto em segurança para que seja possível confirmar se o inseto encontrado é mesmo a vespa asiática gigante. Os casos suspeitos podem ser comunicados pelo site do WSDA e também por um aplicativo lançado especialmente para isso. Há planos de rastrear as vespas vivas de volta aos ninhos. Foram encomendados trajes especiais reforçados vindo da China para garantir a segurança na hora de destruir os ninhos. A notícia sobre a presença das vespas gigantes asiáticas nos Estados Unidos provocou comoção nas redes sociais. No fim de semana, depois, o jornal The New York Times publicou uma matéria sobre os esforços para tentar erradicar as invasoras. O termo vespas assassinas está entre os trend tops no Twitter. Em meio à pandemia do Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, que até segunda-feira já havia infectado mais de 1.200.000 pessoas e deixado mais de 70 mil mortos no país. Muitos americanos reagiram com incredulidade diante de mais uma praga em 2020. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. E para se estar saindo em jornais muito populares nos Estados Unidos, é porque essa praga, ela é real. Então, vamos ficar atento. Não atento com essas pragas, mas atento com a vinda do Senhor. Se realmente isso for verdade, eu creio que estamos no início das dores, no princípio das dores. É o princípio do fim. Está começando uma nova geração, aonde nós vamos poder participar do arrebatamento da igreja. Essa é mais uma notícia de praga no nosso mundo. E para você que assistiu esse vídeo até o final, eu quero deixar para você aqui no primeiro link da descrição um e-book de hebraico bíblico e cultura judaica. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você fazer o download desse e-book gratuitamente, para você poder fazer estudos e interpretações bíblicas muito profundos aí na sua casa. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o seu like para ajudar a fortalecer o nosso canal aqui no YouTube.